a gente tem que falar agora um pouquinho da distribuição da dioptria em lentes cilíndricas. Como que funciona isso, né? Que eu falei com vocês. Como que a gente faz para entender que esse astigmatismo aqui, ele interfere aonde que está mais grosso na lente, né? Mais espessa na lente. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dessa distribuição. Quando a gente fala dos eixos, né? Quando a gente fala do astigmatismo, ou seja, o campo cilíndrico, ele sempre vem acompanhado de um eixo. E esse eixo, ele vai de 0 a 180. Então, a gente fala que uma receita que tem tanto o 0 quanto o 180, o meridiano está aqui na horizontal. Quando a gente fala de 90, ele está aqui na vertical. E assim a gente vai olhando de acordo com cada eixo. E aí a gente tem aqui o seguinte informação sobre essa transposição para a gente chegar nas espessuras. A dioptria esférica está ligada diretamente ao eixo. Onde um estiver, o outro também está. Vamos entender um pouquinho? Eu tenho aqui um cliente que ele é míope astigmata. Então, ele tem menos 1 de miopia, com menos 3 de astigmatismo, no eixo 90. E aí, para fazer o cálculo de transposição, funciona um pouquinho como se fosse o dinheiro que você tem no banco. Então, é como se assim, ó, estou devendo R$1 para o banco e eu faço uma dívida de 3, eu continuo devendo 4 para o banco, tá? E aí, quando a gente fala já do cilíndrico, a gente só inverte o sinal e repete o valor do cilíndrico. E quando a gente vai falar da soma do eixo, é o seguinte. Eixo até 90, soma-se 90. Eixo acima de 90, subtrai-se 90, tá? Então, nesse caso aqui, é até 90, é mais 90, que é 180. Então, na transposição, esse grau ficou menos 4 com mais 3 a 180. Então, como que ficaria essa lente? No eixo 90, ou seja, vertical, ficaria com menos 1, ou seja, ficaria mais fino. No eixo 180, horizontal, ficaria com menos 4. Lembra? Miopia, borda mais grossa. Então, nesse caso aqui, essa lente ficaria com as bordas aqui mais grossas e aqui mais fino. Aí, o pessoal da ótica vai lá e vende uma lente, ó, uma armação, que ela é muito retangular. O que vai acontecer? Vai cortar aqui em cima a parte que ficou mais fina e as bordas aqui, ó, vão ficar extremamente grossas. Então, não aproveitou bem essa lente. A melhor forma de aproveitar essa lente seria o quê? Aproveitar bem o centro dela aqui, tirando essa borda fora. Então, viram? Aqui é um caso clássico como a armação interfere. E aí, agora a gente vai pegar um caso de uma lente positiva. Então, a gente tem aqui um grau de mais 3 de hipermetropia, com menos 3 de astigmatismo, com eixo 20. Então, fazendo cálculo, eu tenho R$3 no banco, eu estou devendo 3, fiquei com 0. Aqui só troca o sinal, repete o valor, e aí lembra? Abaixo de 90, soma-se 90, que deu 110. Então, como que ficou aqui? No eixo 20, né, que seria aqui na horizontal mais ou menos, a gente ficou com mais 3 de espessura. Já aqui no 110, que aí já fica, né, mais verticalizado, fica mais ou menos aqui, a gente tem 0. Então, nós estamos falando que a parte mais grossa dessa lente ficou aqui no meio. Lembrando que, diferente da miopia, que a borda fica grossa, nesse caso que a gente está falando do centro da lente. Então, qual que seria o melhor aproveitamento? Uma armação que não fosse tão pequena, vamos dizer assim, para não aproveitar tanto esse meio. É uma armação padrão, média. Então, sempre que vocês forem acostumando a fazer essa transposição, ao olhar para a armação e olhar para a receita do cliente, vocês vão conseguir definir melhor qual a armação ideal de acordo com aquele grau. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo da curva base das lentes, né? Muita gente questiona isso, porque foi feita na base 7, porque foi feita na base 4. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre o cálculo da curva base. O cálculo da curva base, ele basicamente é
dioptria dividido por 2 mais 6. Por que 6? A curva 6 é a melhor curva para se adaptar à rotação ocular. Então, é como se quanto mais próximo da curva base 6, mais conforto o usuário do óculos vai sentir, porque aquilo ali se associa melhor à rotação do olho. Então, a gente tem aqui um exemplo de um grau de menos 5 dividido por 2 mais 6. Então, menos 5 dividido por 2, a curva base é menos 2,5 mais 6, que vai dar 3,5. 3,5 de curva base, ou seja, o bloco vai ser com curva base de 3,5 ou algo aproximado, né? Porque cada família, cada tipo de bloco tem a sua propriedade ideal e é isso indicação. Lembrando que no caso das lentes digitais, o próprio software já faz o cálculo e já fala qual que é o bloco ideal daquela lente, tá? Mas vocês podem fazer o cálculo de vocês e sugerir. Lembrando que não é possível fazer grandes mudanças. Por exemplo, deu aqui uma curva base 3,5. Aí você manda lá que no digital que você quer uma base 7. Não é possível no digital a gente dar saltos tão grandes na base, tá? E aí, a gente tem o caso do lado de cá, um grau positivo, mais 7 dividido por 2 com mais 6. 3,5 mais 6, 9,5. Que aí a gente geralmente aqui vai olhar até quanto que chega aquela base daquele bloco. Então, por isso que cada lente tem um tipo de grade que vocês precisam consultar na tabela antes de fazer a venda para o seu cliente. E aí, a gente tem aqui no caso, quando a gente tem uma miopia com astigmatismo. É um exemplo aqui, ó. A gente tem menos 2 com menos 1,75 a eixo 30. A gente precisa fazer a transposição, que é devo 2, fiquei devendo mais 1,75, devo 3,75. Muda só o sinal, repete, abaixo de 90, soma 90. Então, essa daqui é a dioptria que a gente vai trabalhar. Então, menos 3,75 dividido por 2, com mais 6, 1,87 mais 6, 4,13, que vai ser aí curva base 4, tá? Então, volto a falar que vai depender se tem essa curva base disponível nessa linha. Se não tiver, a gente vai pegar o mais aproximado. Eu espero que isso tenha tirado um pouquinho da dúvida de vocês, ou pelo menos aberto a mente de vocês para tudo que é possível fazer e como que é definido a espessura da lente e as curvas bases, o diâmetro. Isso tudo, gente, interfere. Por exemplo, se você vende uma lente sem consultar o diâmetro, a gente não consegue fazer a lente. Se você promete para o cliente espessura, sem se atentar a todos esses detalhes que a gente passou aqui, a gente não vai conseguir entregar aquilo que você prometeu. Então, isso é importante para melhorar a nossa relação, né, com o consumidor e da ótica também com o laboratório. No mais, se vocês tiverem dúvidas, aciona os consultores. A gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada por tudo e até mais.